CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, como é que a gente controla a tecnologia para que ela não nos controle? Exatamente, Fernanda. Tem uma tendência que algumas pessoas estão aderindo, né? Chamada de slow living, que é, vamos chamar de uma vida um pouco mais lenta, um pouco menos estressante, ou um pouco menos corrida, como a gente tem em nosso dia a dia em relação a isso. E aí, obviamente que um dos fatores que podem piorar essa situação dessa correria do nosso dia a dia é a tecnologia, mas a gente também pode usar a tecnologia a nosso favor, para que a gente também tenha uma vida um pouco mais tranquila, pelo menos menos corrida, ou menos, né, com menos perturbações, vamos chamar assim, né, nessa situação. E aí, algumas dicas que a gente pode utilizar para poder fazer a vida um pouco mais tranquila, né? Já que a tecnologia não precisa ser a nossa inimiga, pode ser um auxiliar nessa vida um pouco mais lenta, né, em relação a isso. Então, vamos começar com algumas dicas, né, para isso. A primeira dica que eu tenho aqui é a gente controlar aquelas notificações. Se a gente liga as notificações, notificação de mensagem de rede social, notificação de mensagem, né, de SMS, por exemplo, né, ou mensagem de e-mail, a gente vai ficar o tempo todo sendo interrompido por essas questões. Então, que tal se a gente, por exemplo, estabelecer um momento que a gente vai olhar as redes sociais, né, e a gente não deixar essas notificações ligadas, ou pelo menos deixar ligadas apenas notificações de, por exemplo, pessoas importantes que a gente tem que atender, ou então grupos que a gente está seguindo de uma certa maneira, um grupo, né, mais significativo, que a gente precisa realmente ter aquela informação. No mais, desabilitar, né, essas notificações que a gente recebe no tempo todo, né? Aproveitar as funções, né? Os smartphones já têm essa função de foco e não perturbe, né, para que a gente tenha um momento de concentração. A gente sabe que se a gente ficar sendo interrompido o tempo todo, acaba que nossa concentração, nosso foco acaba não sendo pleno daquela atividade que a gente está fazendo naquele momento. Então, se a gente desativa as notificações e usa as funções de não perturbe, o próprio Android tem isso, né, que a gente habilita, e eles ficam um certo tempo que você estabelece sem dar as notificações, sem te interromper naquelas atividades que você está fazendo, é interessante nesse ponto. Só o Android que habilita isso? O Android tem essa função chamada de cuidado com a vida, ou saúde e vida. É uma função da penúltima versão do Android para cá, tem essa, para as últimas, né? Tem essa função, você habilita e ele consegue controlar um pouco essas notificações que você recebe de interromper, né, o seu raciocínio, ou interromper a atividade que você tem, né, para isso. Eu não conheço no iPhone se tem essa função, pelo menos eu tenho olhado, não encontrei nessa função no iPhone. No Android tem, né? Inclusive no Android tem uma função, né, essa mesma função, na verdade, quando você habilita, ele te mostra, né, um relatório semanal de quanto tempo você gastou em cada um dos aplicativos, né? Ou seja, se você gastou muito tempo no Instagram, ou lendo e-mail, ou numa rede social, ou numa navegação na internet, por exemplo, ele te dá uma percentual, né, do que você gastou de tempo naquela semana para isso, né? Um outro ponto que também tira um pouco do nosso foco, né, nessa situação é aquelas rolagens, né, contínuas, né? Ou seja, o Instagram implementou isso, né, e o TikTok também, em que você vai para o Instagram, por exemplo, e você vai rolando indefinidamente, não para, não acaba aquilo ali, né? Então, quando você começou a usar lá o Instagram, falou assim, vou usar o Instagram só por uns 10 minutinhos aqui para dar uma olhada. Quando você olha o relógio, passou meia hora, 40 minutos, você está lá parado lá, só rolando a tela para cima, só rolando a tela para cima. Então, essa é uma situação também interessante, né, nesse caso. No caso de e-mail, né, uma dica também legal é você estabelecer alguns horários durante o dia que você vai ler e-mail. Então,
imaginar que você vai ler o e-mail 3 vezes por dia, um logo de manhã, na hora do almoço, no fim da tarde, né? Porque aí você tem um tempo que você vai parar para responder os e-mails. E-mail é uma ferramenta assíncrona, então você não precisa responder imediatamente quando o e-mail chega, aquilo que você tem que responder. Você pode responder com algumas horas, né, ou até 24 horas de diferença que ainda está dentro do prazo de você fazer essa resposta. Se você ficar olhando o tempo todo a caixa de entrada do seu e-mail ou da sua rede social, do seu WhatsApp, por exemplo, né? Isso vai acabar de novo tirando o foco de você e fazendo você você retomar, né, o foco novamente daquela atividade que você estava fazendo demora, então você acaba perdendo um tempo para isso. E você ter uma situação bem mais tranquila de fazer as questões, inclusive não fazendo, né, várias atividades ao mesmo tempo. Isso é uma questão interessante, né, de você organizar. E aí tem várias ferramentas de você organizar o seu dia ou sua semana. Tem lá ferramentas gratuitas, né, tipo o Evernote ou o Google Calendar, né, que você pode organizar suas atividades dentro daquela semana e você sabe exatamente o que você vai fazer, quando você vai fazer em relação a essa questão. De forma que você consegue ter uma organização, né, um foco naquelas atividades que são importantes para você na semana, viu, para isso. É isso aí. Tenho aqui algumas já participações chegando, são perguntas ainda que não são do nosso tema. Agora, nos aplicativos, por exemplo, tá? Essa febre dos adolescentes, TikTok, a gente consegue nele mesmo estabelecer um tempo limite? No aplicativo, não. Pelo menos que eu conheça, não. O que você tem é ferramentas externas que você faz esse controle e estabelecer esse tipo de tempo, né? Inclusive, tem alguns aplicativos que você instala no smartphone e você diz assim, eu quero ficar agora nos próximos 30 minutos focado numa certa atividade. Então, como se ele bloqueasse o celular, né? E nos próximos 30 minutos, qualquer tipo de alerta que viria, ou de e-mail que está chegando, ou de mensagem de rede social, né, ou de WhatsApp, ele não mostra, né? E ele fica como se estivesse bloqueado durante aqueles próximos 30 minutos, e aí você pode focar, né, naquela atividade, que é basicamente, como a gente até já conversou sobre isso aqui, sobre aquela técnica do Pomodoro, né, de você ter 25 minutos de concentração plenas em uma atividade, e aí, depois de 25 minutos de atividade concentrada naquele foco, você tem 5 minutos de descanso. Pessoalmente, eu uso bastante essa técnica, me ajuda bastante na atividade, né? Você tem um foco bem dedicado, né, para aquela atividade que você tem. Inclusive, tem até quem usa o smartwatch, tem até timers de Pomodoro no próprio smartwatch, no próprio relógio inteligente, que pode te ajudar, inclusive, a controlar esses ciclos, né, de concentração e de relaxamento também. É bem interessante. Gilberto, é o Zé Carlos falando, a gente perdeu a conexão momentaneamente com a Fernanda. Tem algumas dúvidas de ouvintes chegando aqui, também não tem a ver muito com o assunto que a gente está tratando, mas são as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos começar aqui com a do Fábio. Ele fala daqueles vídeos curtos do YouTube, os shorts. Ele disse que aquilo não é de Deus, não, que é um ladrão de tempo. Você vai vendo um depois do outro, quando você vai ver, você já está ali há um tempão só vendo esses shorts. Ele pergunta se tem como desabilitar isso. Então, boa colocação, Fábio. E você tem razão, na verdade, os shorts, né, e mesmo aquelas mensagens de Instagram também que você fica rolando, é um ladrão de tempo. Eu não conheço nenhuma função de desabilitar isso, infelizmente. Então, na verdade, o que a gente pode usar nessa situação é por exemplo, a técnica do Pomodoro. Eu vou usar esses próximos 25 minutos para poder navegar no YouTube ou no Instagram. Então, eu coloco lá o timer do Pomodoro para rodar. Deu 25 minutos lá que eu estava concentrado naquela função de assistir aquele vídeo, ou os vídeos do YouTube, ou os posts do Instagram. Terminou aqueles 25 minutos, 5 minutos de folga, eu vou focar em outra atividade que eu estava trabalhando, ou na leitura de um texto, ou na produção de um texto, né, para isso, ou no estudo de alguma matéria. Então, assim, se você estabelecer um tempo, por exemplo, um timer do Pomodoro, ajuda bastante lá. Tem na internet também até timers gratuitos, tipo timeronline.com, tem vários sites que já tem um temporizador lá que você programa e ele faz isso para você. Que maravilha, tá aí então respondido
o nosso ouvinte Fábio Kohler. Antes da gente continuar com a participação dos ouvintes, a gente reforça aqui os nossos canais de comunicação. Então, quem quiser participar, quiser mandar uma dúvida para o Gilberto, 992994297. Antes da próxima dúvida, Gilberto, vamos para o repórter CBN, a gente ainda tem o Viralizou. Ok. Voltamos com mais CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré e com Fernanda Queiroz de volta também, Fernanda. Tô de volta, Schaefer, Sudré. Sei que vocês há pouco respondiam a pergunta do Fábio, né? Vídeos curtos do YouTube, comentando, né, sobre como rouba tempo da gente. Na verdade, vídeo rouba tempo de um modo geral. Você não acha, não, Gilberto Schaefer? É verdade, viu, Fernando? Se a gente fica até muitas vezes, no caso do YouTube, você começa a assistir um vídeo, aí você assiste outro, e aí tem aquelas sugestões que aparecem na direita ali da tela, aí você acha um outro vídeo interessante, que ele já, na verdade, não é coincidência, porque ele já monitorou todos os outros vídeos que você já assistiu e sabe que aquele vídeo vai te chamar a atenção também, e você clica em outro vídeo, e aí é indefinido, viu? Você fica lá preso naquele círculo, né, vicioso o tempo todo lá vendo vídeo, e quando você vê já passou 1 hora e meia, 2 horas, e você está lá preso assistindo vídeos. Nós já respondemos a pergunta do Giovanni sobre a atualização da política do Google? Ainda não, Fernando. Então vamos lá, o Giovanni está fazendo uma informação aqui importante, trazendo para a gente, e perguntando, Gilberto, se você já foi alertado para isso. Tem uma atualização de política de inatividade da conta do Google. Se você ficar mais de 2 anos com ela inativa, ela passa a ser, então, cancelada. Exatamente, Fernando. Eu recebi também esse aviso, na verdade, não só no Google, na verdade, outros provedores de e-mail também têm uma política parecida. No caso do Hotmail, né, da Microsoft, é 1 ano. Se você fica 1 ano sem atividade, sem logar, né, naquela conta, ele considera uma conta inativa e remove a conta e os e-mails que estão armazenados ali. No caso do Google, né, seriam 2 anos para isso. Então é nessa linha mesmo. Na verdade, eles estão tentando preservar, né, espaços, né, que ficam perdidos lá, sendo armazenados sem nenhum tipo de necessidade para isso. Tá certo. Vamos então para os destaques da semana. Viralizou. Conta aí, Gilberto. Muito bem, Fernando. Vamos começar com a notícia não muito boa, né? Ontem, né, quinta-feira, morreu Kevin Mitnick, né? Quem não já ouviu falar nesse nome, Kevin Mitnick é talvez o mais famoso hacker que já tivemos aí na nossa história. Ele cumpriu pena na prisão por diversos crimes realizados através de computador, né, ou comunicação. Ele morreu numa batalha, já tem alguns anos, contra um câncer pancreático, né? Ele foi preso, né, em 1990, ficou afastado 3 anos de acessar a internet, né, nessa época, né, fazia parte lá da pena que ele recebeu para isso, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, ele, na verdade, até o Kevin Mitnick, ele influenciou uma geração inteira, viu, de profissionais de TI ou de profissionais de segurança da informação também, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, tem um livro chamado Pirata Eletrônico, o Samurai, e um filme chamado Takedown, né? Que inclusive deve ter no YouTube, né? Já é um filme mais antigo, né, de 2000, que conta um pouco da história do Kevin, né? Ou seja, ele ficou realmente uma referência na área de segurança da informação. Infelizmente faleceu ontem, né, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana, que até deu uma grande repercussão com greve de atores, né, em Hollywood, é que os estúdios estão querendo usar réplicas digitais dos atores para geração de filmes, né, sem pagar para os atores. Então está uma discussão grande em Hollywood em relação a isso, usando exatamente as deepfakes, pegando o rosto de atores e colocando em personagens que estão nos filmes sem pagar nenhum tipo de remuneração aos atores. Então tem uma discussão grande sobre isso e a gente vai ver ainda um desenrolar grande em relação a essa situação que está aí, viu, Fernando? E por último, as operadoras de celular, TIM, Vivo,
E, claro, começam a discutir o fim, né, daquela função do zero rating, que é quando eles não cobravam ou não incluíam na franquia do usuário o tráfego das redes sociais, normalmente Facebook e WhatsApp. Esse zero rating parece que vai acabar, né, e as operadoras vão começar a cobrar, né, o tráfego, vão pelo menos incluir o tráfego no consumo das franquias de contas de celular. Então, essa é uma situação que vai mudar bastante, né, porque a gente usa bastante as redes sociais. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar em relação a isso. Mas eles começaram já a dar a sinal que esse tipo de franquia não vai durar muito tempo, né? Você viu também que as grandes empresas de tecnologia estão prometendo identificar o que é conteúdo de inteligência artificial? Sim, exatamente. O que é um grande desafio também, viu, Fernanda? Porque assim, para eles também, você né? identifica. Exatamente, para eles identificarem exatamente um grau alto de certeza do que é geração de inteligência artificial ou é uma geração natural, né, do humano, é uma questão bastante complicada atualmente. Vamos ver se as técnicas vão ser adequadas para isso. É isso, Gilberto. Muito obrigada pelas suas dicas. Vamos desacelerar. Isso, exatamente. Aproveitar o final de semana, né, e desacelerar para isso. Um grande abraço para você, consegue, Gilberto? Fernanda. Conta aí. Se eu consigo? Olha só, tem algum tempo já que eu tenho conseguido ficar assim, bastante offline a partir de sexta-feira, 18 horas, até domingo, umas 9 horas da noite. Eu tenho conseguido ficar bastante tempo offline, viu? Separado tempo para ficar com a família, né? Já tem algum tempo já que eu tenho trabalhado nessa questão do slow living, né? Aqui, principalmente no final de semana. Muito bom. Se você, que é o cara da tecnologia, está conseguindo, então a gente vai conseguir também, viu? Não é fácil, eu reconheço que não é fácil, mas dá para fazer. Tudo de bom para você, aproveite seu final de semana e até quarta que vem. Obrigado, Fernando, obrigado aos nossos ouvintes pela participação e até quarta-feira que vem com mais tecnologia.